todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, ou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, ou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Vinha de luz, nasce do amor e nos conduz a paz do Senhor. Vinha de luz, nasce do amor e nos conduz a paz do Senhor. Qual sol na terra a iluminar, a nossa fé vem renovar. Pai, tua messe nos livra dos véus, e nesta prece volvemos aos céus. Vinha de luz, nasce o amor e nos
brota no coração. Só o amor, a paz nos conduz. Vem-me, Senhor, vinha de luz. Vem-me, Senhor, vinha de luz. Já faz mais de 2.000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que plantar, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2.000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. Esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos para enxergar vai ver, vai ver. A gente colhe o que plantar, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2.000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, quanto menos consciência, maior a dor. Boa noite. Boa noite. Tem alguém vindo a casa pela primeira vez hoje? A Solange Aqui, sempre sei que a Solange vem pela primeira vez. Sejam bem-vindos, especialmente bem-vindos. Quem está assistindo em casa, tá? Alguns recados nesse início aqui de noite de estudo, né? Amanhã a gente tem um evento muito bacana aqui na casa, às 4 da tarde. Chama-se Café com Doutrina. Esse projeto é desde o ano passado. A gente escolhe, né, um grupo do Espiritismo e um trabalhador que queira, né, vem aqui falar sobre esse mundo. É um ambiente assim, bem gostoso, descontraído, né, de união das pessoas. E amanhã virá um casal falar. Vai ser o seu Adilson e a dona Maria, né, da Cruzada dos Militares Espíritas. Eles falarão sobre o professor Eurípides Barçanufo. E esse ano a gente tem uma caravana, o Triângulo Mineiro, que se chama Eurípides Barçanufo. Tá? Então esse é o convite para amanhã. É um lanche compartilhado. Cada um traz alguma coisinha e a gente confraterniza. Tá?
Os estudos da casa que já estão em andamento não tem mais período de inscrição, né? Mas nós temos o estudo das obras do professor Eurípides Barçanufa, às sextas-feiras à noite, online. Quem se interessar, né? Depois a gente explica direitinho. E aos sábados, a evangelização de jovens, de 9 às 11, está sempre com as inscrições abertas. Tá? Amanhã, por exemplo, 2 jovens, junto com o Eduardo, vão falar sobre um tema escolhido por eles. Eles vão falar sobre ilusões. As ilusões na juventude, na fase adulta. Isso é bem interessante. Tá bom? Mais um recado, já lhe pediu para falar sobre as doações que são feitas, né, de gêneros alimentícios, de roupas em bom estado, mas especialmente dentro de uma família atendida, há necessidade de uma cama de solteiro. É para uma criança que necessita e já tem um colchão. Então, quem tiver em bom estado, uma cama de solteiro para doar, fala, né, com a gente para a gente organizar. Ok? Mais algum recado, Tia Lúcia? Não, né? Tá. Então, meus queridos, vamos à leitura de hoje, uma leitura interessante. Vou ajudar? É do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Se chama Perguntas, mas eu acho que poderia se chamar Puxões de Orelha. São vários, preste atenção. Perguntas. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto, visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhes compartilham a vida sem vascolejar-lhes, quer dizer, agitar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirições sem proveito para a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Agora, esse é interessante. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão de estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afasta de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provação dos outros, para que os outros respeitem as provações e as necessidades. As nossas, né? Provações e necessidades. Bom, então depois desse puxão de orelha de André Luiz, vamos fechar os nossos olhos, aquietar nosso coração, abrindo aos ensinamentos da noite de hoje, à espiritualidade que anseia por se aproximar de nós, que são nesses momentos de estudo, de meditação, de foco na consciência, que eles conseguem acessar em nós aquilo que há de mais recôndito, mais escondido. Que a espiritualidade que preparou esse ambiente esteja conosco do início ao fim, que ampare o nosso irmão Eduardo, que trouxe o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, convido o Eduardo para o tema vigiar e orar. Aliás, coração e vigiar e orar. Boa noite a todos. Boa noite para aqueles que, eu sempre falo isso, né? Estão nos nossos corações. Boa noite para aqueles que estão nos nossos pensamentos. Boa noite para aqueles que a gente não vê, alguns vêm, outros não.
A gente sabe que eles estão aqui. Uma boa noite também para aqueles que estão nas suas casas, estão assistindo pelo Facebook, YouTube da casa. Sempre quando eu começo uma palestra, eu sempre trago um alerta. Esse alerta é para mim e eu divido sempre com vocês. Toda vez que é proposto um tema e a gente vai estudar esse tema, eu luto para que esse tema que eu vá estudar, que eu vou trazer aqui, ele seja direcionado para o meu espírito e não para o meu corpo. E toda vez que eu venho aqui fazer um estudo, eu falo sempre a mesma coisa quando eu começo a fazer aqui a palestra. Eu sempre peço para que, primeiramente, a gente foque, né? A gente traga o nosso pensamento para cá, para o estudo, que a gente não fique vibrando aquelas situações que nós vivemos hoje, ou que estamos vivendo nos dias que se passaram, mas que a gente possa entender o estudo não como um corpo, mas como um espírito, porque o entendimento ele é diferente. E é engraçado que nós estávamos ouvindo uma palestra no dia 1º de maio do nascimento do professor Eurico Bassanufo, em que a palestrante falava isso. É preciso estar, conhecer, aprender com o espírito, porque nós não somos esse corpo, a gente está nesse corpo. Então isso é muito interessante. E ela falava então daquela palavrinha tão difícil, né? Precisamos espiritualizar a nossa existência. O que quer dizer isso? É estarmos encarnados, né? Viver a carne, a matéria, mas saber que nós somos espíritos. E quando a gente compreende isso, tem um significado diferente, porque quando a gente fica com os mesmos ciclos de pensamento, de ações, algo que eu gosto, nós gostamos de fazer, a gente percebe que é um ciclo, é uma coisa que vem constante com a gente. Melhora um pouco, depois volta, melhora um pouco, depois volta. E isso é a nossa anterioridade nos apresentando. Olha, você viveu muito tempo assim. E a gente tem a tendência a continuar. Então existe uma força chamada progressividade da esperança, que ela te faz você fazer e sentir aquilo que você nunca fez e nunca sentiu. Por isso que é um desafio na vida da gente. Então, quando falar de oração e vigilância, entenda o ser espiritual que somos, para que a gente possa compreender como espírito a importância da vigilância e a importância da oração. Esses são os livros que a gente trouxe ao estudo de hoje, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Boa Nova, que é o coração do estudo, que lá tem 2 lições que o Cristo ensina aos seus discípulos e está ensinando para a gente também, como se as vozes estivessem aqui falando aos nossos ouvidos do Espírito. Jesus no Lar e a Aulas da Vida, que são vários espíritos são mensagens de vários espíritos através do Franciscano Xavier. Para iniciar o nosso encontro, a gente vai trazer esse tema dentro da base da doutrina espírita. Então, o que o Livro dos Espíritos fala, o que o Evangelho fala, uma coisa bem rápida para a gente poder nos situar, né, contextualizar com a doutrina espírita. Então, eu trouxe primeiro o Livro dos Espíritos na questão 659. E a pergunta é assim: qual o caráter geral da prece? E aí, como que é importante ouvir a resposta dos espíritos como um espírito. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, o interessante dessa pergunta que o Kardec fez é a responsabilidade que nós temos perante a nossa relação com Deus.
porque nós precisamos nos relacionar com Ele. Só que Ele nos conhece. Eu posso falar de uma qualidade ou de um defeito que eu não tenho. Ele vai saber que eu tenho, porque Ele me conhece como Espírito. Então eu tento enganar, mas eu não consigo. Eu engano aqui, mas a eles a gente não consegue enganar. Isso é muito interessante. Então a nossa responsabilidade com Deus nessa pergunta, porque Ele vai nos mostrar as estradas, mas quem vai caminhar nelas somos nós. E quando a gente caminha nela, ora a gente agradece, ora a gente pede, e ora a gente louva a Ele. Numa outra pergunta, na 660, a prece torna melhor o homem? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Então, quando a gente está numa posição de oração, se abrindo com a espiritualidade, se abrindo com Deus e sendo sincero conosco, mestre, Deus, por favor, me ajude. Estou passando por uma situação complicada, estou com dificuldade em casa, no trabalho. Sincero, se colocando também no lugar do outro. A nossa prece, ela é muito bem acolhida e sempre atendida. E o interessante também é que essa resposta nos traz um pensamento assim: essas palavras, oração e vigilância, elas trabalham juntas. Para pensar. Se eu estou no momento de vigilância, olha, eu agora vou começar a me vigiar, estou me vigiando. Automaticamente, quando você está se vigiando, você está tomando conta de você, você está se conectando com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, e isso é estar também em oração. E ao contrário, a gente estando em oração, a gente também está vigiando. Eu tenho certeza que ninguém pega uma oração, faz uma oração e pensando algo de errado com o outro, com uma situação. Então são palavras que toda vez que você vigia, você ora, toda vez que você ora, você vigia. Só que essa pergunta 660, ela tem uma outra questão dentro dela, que é muito interessante. Como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência e mesmo algumas vezes viciosas? Então, quer dizer, a gente não é benevolente, a gente não é indulgente, muitas das vezes nós estamos presos naquele ciclo que nós estamos acostumados a viver, né? Viciados naquilo, naquela cristalização do pensamento, a gente faz sempre aquilo que para a gente é normal, e a espiritualidade responde assim: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é um remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Então a gente está orando naquele momento, pedindo para que Deus me dê a consciência de um erro que eu estou fazendo, e eu acabo de orar e eu venho praticar o mesmo erro. Ah, mas você não fez, mas pensou, você já fez. Porque o pensamento é energia. Então, não é a quantidade de vezes que você ora, é a forma que você ora. E acima de tudo, se você pede para ser uma pessoa melhor, a gente tem que ser uma pessoa melhor. A gente tem que buscar ser, mesmo que o mundo nos mostre diferente, mas você pode fazer diferente. O Cristo não falou que ele venceu o mundo? Ele não venceu, ele não falou que eu venci no mundo, eu venci o mundo.
E aqui dentro de cada um de nós tem um mundo de sensações, de sentimentos, de dor, de alegria, de desesperança, mas também de esperança. Por isso que a gente tem que viver, buscar viver como Espírito. No livro que eu trouxe, do Lição, Preceitos de Saúde, eu trouxe duas figurinhas, que é o item 1 e o item 2. Salvo engano, são 10 itens que André Luiz fala para Chico, e Chico transcreve, de como que você pode viver bem. Tem um que eu não trouxe, porque eu não tive coragem de trazer, porque fala de mim. O terceiro item é assim: coma pouco para sobreviver, porque tem gente que vive para comer. É um ciclo vicioso que está dentro de mim. Mas a vigília é minha, a luta é minha. Como existem outras lutas com vocês. E no item 1, fala isso aqui, ó. Essa figurinha aqui está lá. Guarde o coração em paz à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Isso é muito sério. Quem está falando isso não é ninguém encarnado, é alguém que estava aqui e está lá. É André Luiz. Ele falou: guarda o seu coração em paz. Só que a paz é dentro, é conquista. A paz não é externa. Pode estar uma pessoa agora lá na luta, lutando lá na Ucrânia, e está com uma paz melhor que a nossa aqui. Porque é conquista do espírito. Você pode estar aqui numa tranquilidade na cabeça, mas por dentro você não está em paz. Mas a espiritualidade sabe que você não está em paz, ou sabe que você sabe, ou sabe que você está. E não esqueçam, é um lembrete: todos os patrimônios da vida pertencem a Deus, todos. Tudo que tu conquistou pertence a Deus, é um empréstimo. Você tens a melhor companheira do mundo, o melhor companheiro do mundo, eles estão conosco, mas são empréstimos. Eles têm também o processo deles evolutivo como você tem o seu. Aproveita. As dificuldades que existem, aproveita. Se não dá para se aproximar, abraçar, beijar, pensa positivo, queira bem. A vida te dá o que você dá para ela. Não tem outra regra, não é diferente disso. E a outra é: cultive o hábito da oração, a prece e a luz na defesa do corpo e da alma. A prece e a luz na defesa do corpo e da alma. Aquela oração, aquela prece, firme no seu propósito, ela é luz para o seu corpinho e para a sua alma. E aí agora a gente trouxe uma partezinha do Evangelho, o capítulo 27, Pedi e obtereis. A qualidade da prece. Como é que está no Evangelho? Então, eu já aprendi que a prece eu posso louvar, agradecer, né? Posso agradecer, posso louvar, posso pedir, a importância de fazer a prece, a importância de vigiar o pensamento. Mas qual será a prece, uma qualidade de uma prece boa? E olha que você pode fazer prece quantas vezes você quiser, mas lembra que não é a quantidade, e sim a qualidade. Então, o que traz lá no Evangelho? Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele: não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, a qualidade da prece é essa. É difícil a gente fazer uma prece
sabendo que no nosso coração, quanta coisa a gente ainda tem que perdoar. Não estou falando só de perdoar o outro, não. Perdoar tanta coisa, até perdoar até mesmo a nós. E como espírito sabemos que quando a gente perdoa, a gente se liberta, mas é difícil. É uma conquista que a gente precisa ter muito, mas ter muita vigilância e muita vontade, porque não é fácil. Mas a gente precisa. É a receitinha de bolo que é dado para a gente. Então, pelo menos, tenta pedir ao Pai a vigilância de você poder trabalhar aquela situação difícil que está na gente. Entrega, se entrega. A fé é se entregar. Então, no primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, que é Chico Xavier, pelo Espírito que vem em luz, ali tem um exemplo muito claro do que é orar e vigiar. Os discípulos, a família de Pedro, estavam todos na casa lá de Simão Pedro, estavam num diálogo, coisas que não eram muito edificantes, conversavam entre eles vários assuntos, e o Cristo estava só quieto ouvindo. De repente teve um silêncio, e aí Jesus perguntou para Pedro: Pedro, como que nós fazemos quando vamos levar os peixes para serem vendidos no mercado? Aí o Pedro falou: Jesus, a gente pega os melhores peixes e leva para o mercado para poder vender. E o oleiro, aquele artesão que trabalha que molda peças de barro, como é que ele faz? E Pedro respondeu: Jesus, ele pega o melhor barro e com a experiência e com a vontade e com a energia das suas mãos, ele vai modelando aqueles objetos e faz sempre o melhor para poder vender. E o carpinteiro? E o Pedro responde ele pronto. O carpinteiro tem que plainar a madeira, cuidar dela, preparar, até formar aquele móvel, aquela estrutura que a pessoa quer. E aí ele olhou bem para o Pedro e disse assim: olha, Pedro, assim também é o lar. Diante do mundo, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Isso aqui para a gente agora é o lar. A casa espírita, a KS, né? A KS, ela é um lar para a gente agora. A casa espírita agora para a gente é um lar. Nosso espírito é um lar para a gente. Nosso pensamento é um lar. Porque tudo você pode trabalhar em prol do outro, em prol de um mundo melhor. Então ele fez essa proposta para aquelas pessoas. E aí Levi começou a ler as Escrituras e Jesus então convidou, né, todos os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada. Desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, quer dizer, da conversa infrutífera, da conversa que não era uma conversa boa, Jesus foi vigilante e os convidou educadamente. E naquele lar, então, começou a ter todos os dias o culto cristão no lar, que nós conhecemos como o Evangelho no lar. Então, esse exemplo é bem claro para que a gente possa pensar na gente. Quando a conversa não ficar legal, quando o pensamento não ficar legal, mesmo que tudo esteja contra, faça diferença você. Porque é sempre você com Deus, sempre você com Jesus. Mas eu não fiz. Porque o ambiente, eu tive que me defender, tive que fazer isso também. Cuidado. Qual é a diferença nossa?
O que o conhecimento está trazendo para você fazer diferente? Isso que a gente tem que olhar. Então, agora nós vamos chegar na parte do estudo propriamente dito, onde no livro Boa Nova, no capítulo 21, tem lá a lição da vigilância. O momento era de extrema importância. Jesus reunia-se com seus apóstolos para explicar que eles precisariam continuar o trabalho dele. Então, Cristo, Jesus, já sabia que a partida dele estava breve. E ele precisava chamar todos os seus apóstolos e conversar com eles. Olha, a situação é essa. Vocês precisam ter coragem, fé, vigilância, oração. Trazer tudo que eu estou ensinando para vocês em buscar fazer, continuar esse trabalho redentor, para que vocês possam conhecer o reino dos céus. E se isso hoje já é difícil para nós, mesmo com o conhecimento que nós temos, como seria naquela época aqueles irmãos que foram trabalhar com Cristo, cheio de defeitos como nós temos, mas Jesus os olhava como Espírito e sabia que dentro do coração de cada um tinha a vontade de fazer, a vontade de aprender, a vontade de se transformar. Ele tinha. Então, ele estava conversando com relação a essa necessidade. Só que aí ele fez duas perguntas para os seus apóstolos. A primeira pergunta, ele quis saber deles como que as pessoas viam Cristo, como que as pessoas o viam fora dali, nos lugares que eles passavam. Então, Jesus fala assim: e que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância de minhas pregações? E aí eu volto a dizer, se hoje já é difícil de compreender o Mestre, que não veio mudar a lei, que só veio aplicar a lei com amor, como será, como que foi naquela época? Então, os próprios discípulos pensaram e não estavam muito confiantes nas suas palavras. Mas eles responderam assim. João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressará ao cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Simão, o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades, que acreditavam ser o mestre do mesmo João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Aí vocês veem, né, como que o povo não compreendia. Como assim, né, que em Tiberíades falava, que acreditava que Jesus era o João Batista ressuscitado, se eles estavam juntos, encarnados, o Batista batizou ele. Então, olha a confusão que as pessoas tinham do Mestre. Conheciam o Mestre como aquele irmão que curava os leprosos, fazia os doentes voltarem a ter uma saúde boa, aqueles que não enxergavam, mas não compreendiam a essência desse Mestre, que cada vez que ele curava, ele falava assim, ó, vai, não peques mais, a tua fé te curou, seja mais um divulgador do amor. Não precisa gostar de mim, mas gosta de amar, gosta de servir, gosta de fazer, e a gente tem essa dificuldade até hoje. E interessante, mais uma vez, aquilo que eu comecei a falar, saber que estamos no mundo material, mas reconhecer que somos espíritos. E os apóstolos, eles não viviam como espíritos. Eles entendiam o que o Mestre fazia aqui, aos olhos dele, às escuras, aonde eles andavam,
tudo que o mestre ensinava, mas com o olho da matéria, não era com o olho do Espírito. E a gente entende que é difícil demais. E aí ele faz a segunda pergunta para os próprios apóstolos: mas vós, o que tendes comungado comigo? A todos os instantes, quem dizeis que eu sou? E aí, o Pedro, Simão Pedro, brilhantemente, dá uma resposta maravilhosa, que pelo relato do Humberto de Campos, parece até que Jesus nem esperava isso. Ele falou assim: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo, bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento entregastes a Deus o coração e falastes a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Então o Cristo ficou tão feliz com aquela resposta, porque o Pedro, pela primeira vez, possivelmente, pela expressão de surpresa do Cristo, disse: olha, tu é o Cristo, tu é o Salvador, o Filho de Deus. E Jesus, então, sentiu naquele momento que ele tinha compreendido isso. E ainda dizendo que, olha, você, né, é a fonte da fé viva. E a gente falou aqui que a fé é se entregar, a fé é se doar, a fé é realmente, olha, eu me entrego. Eu lembro que no outro estudo a gente até fez uma brincadeirinha, a gente vai pegar carona com alguém, ou vai viajar, ou fazer alguma coisa, a gente se entrega realmente. A gente tem que ter fé no motorista, porque o nosso corpo, a nossa existência está na mão dele, está nas nossas mãos. E aí o Cristo continuou dizendo para eles todos: não espereis por triunfos, que não os teremos sobre a terra de agora. Olha que coisa interessante. Não teremos na terra de agora, mas ele sabe que um dia essa terra vai estar regenerada, que um dia essa terra vai estar habitada por espíritos que viverão o amor todo dia, toda hora, todo instante. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Então, ele está querendo, depois dessa resposta maravilhosa do Pedro, ele fala: ai, que bom, já tem alguém que compreendeu o que eu estou fazendo aqui. E aí ele fala isso, da importância deles continuarem o trabalho, porque ele vai passar por penosas humilhações assim que ele entrar em Jerusalém. Mas o Pedro não tinha compreendido aos olhos de Deus. Ele tinha compreendido aos olhos do amor que nós conhecemos aqui. Porque Jesus não merecia passar por tudo que ele passou, por essas humilhações, mas estava no planejamento reencarnatório dele. Ele precisava exemplificar tudo para nós. E aí, depois que ele fala isso, o Pedro diz assim para ele: mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixas entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Meu Deus, se esse espírito, se esse homem acaba de dizer que ali é o Filho de Deus, e convivendo com Jesus, vendo a bondade daquele homem no olhar. Tem vários relatos de quem encontrou Jesus nem sabia que era, já sabia que era ele, pelo olhar. O olhar desse espírito era sereno, o olhar dele era tranquilo.
Então, ele tinha acabado de falar isso para o mestre. E ele vem dizer que aquele pai que mandou o filho, Jesus, para eles, acabou de falar aqui que não é tão justo, que vai fazer o filho sofrer. E o nosso planejamento, gente? E aquilo que a gente está buscando aqui na Terra? Por que é fácil para um? Por que é difícil para outro? Então tudo isso são injustiças. Deus é bom com um e é ruim com o outro. E aí Jesus, mesmo na hora que ele não gostou da resposta, ele falou para Pedro: Pedro, retira essas palavras. Exclamou Jesus, com serenidade enérgica: quereis também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo Espírito do mal. Então Pedro foi invigilante. No primeiro momento ele fala: tu és o Filho de Deus, tu és o Mestre, tu és o Salvador, tu és o homem que veio trazer a fé viva. E em seguida ele fala que o Pai já não é tão justo assim, porque se fosse, não faria ele sofrer. Nós compreendemos o amor dele pelo Cristo, claro que compreendemos. Se algo acontecer com alguém que a gente ama, a gente vai ficar triste no primeiro momento. Mas tudo tem um porquê na vida. E às vezes as situações difíceis que a gente vive é pela nossa própria vigilância. Então ele foi invigilante, porque novamente mostrou que ele compreendia as coisas da terra, mas não compreendia a lição do Mestre, que veio ensinar o amor. Isso foi a vigilância. Então que a gente tenha essa proposta conosco de trabalhar a nossa vigilância. Seja qual for os desafios da vida, seja vigilante. Cuida do que você fala, cuida do que você pensa. A gente engana o outro, mas a gente não engana a espiritualidade. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui, porque se alguém fosse perfeito aqui, não estaria aqui. Estaria numa missão. A gente está buscando ser. Só que a gente ainda erra, e muito. E muitos dos nossos erros são pelas nossas invigilâncias, a nossa impulsividade. E a gente tem que ter cuidado disso, senão a gente machuca o outro. E às vezes o outro não está preparado para pedir perdão. Ou talvez você não esteja preparado para pedir perdão. Mas seja verdadeiro. Seja verdadeiro com você. Conversa, não estou preparado. Não dá. Como diz o João, né? Ele fala assim, não dá. O João que teve aqui. E agora tem a outra lição. A lição da oração. E nós também tiramos essa lição lá do Boa Nova, na lição 18, a oração dominical. Mais uma vez, todos preocupados com as situações do mundo. Mas esse rapaz aí, de 33 anos, nos ensinou, está nos ensinando e nos ensinará a fazer a oração do coração. Sem belas palavras, mas com sentimentos fortes. Jesus, ele curou a sogra, na história da lição, Jesus curou a sogra de Simão Pedro. Estava com uma doença muito grave, Jesus a curou. E depois que Jesus a curou, a sogra percebeu, esse homem realmente ele tem uma divindade, ele realmente é o Filho de Deus. Não é possível, somente há tantos anos, e ele, na imposição de mãos, ele me curou. Então ela percebeu, gente, olha, a gente está aqui contando histórias, porque o Boa Nova, desculpa eu falar aqui, Boa Nova é como se Jesus tivesse, Jesus ensinando aos seus apóstolos
E nós somos apóstolos aprendendo com Jesus. Jesus no lar. É como se Jesus estivesse na sua casa, junto com os apóstolos, te contando as histórias que ele vivia. Sempre com ensinamento importante. Uma bênção esse livro. Esse livro, ele me tirou uma dúvida. Eu sempre pensava assim, se eu faço algo de errado com a Genise, minha companheira dessa vida, no momento de invigilância, eu peguei um pau, bati nas costas da gente. E aí, na minha cabeça, eu vou ter que passar a minha dívida para a Lucinha. A Lucinha um dia vier com um pau no momento de invigilância dessa e meter nas minhas costas. E aí eu achei estranho, eu tinha dúvida, porque eu falava, gente, então, o que eu fiz de errado, a minha dívida, eu vou estar sempre passando para o outro, né? Aí a Lucinha ia passar para o outro. E aí? E nesse livro, eu aprendi que a dívida acaba quando a gente se reconhece como irmão. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Mas aí, voltando aqui à história. Então, a sogra de Pedro se curou, e aí chegou o Pedro e falou assim, Pedro, eu vou te fazer um pedido. Esse homem é de Deus, ele me curou. Eu vou te fazer um pedido. Olha como que a gente vive, uma casa humilde. A gente tem que acordar cedo. É uma miséria só, uma dificuldade muito grande. Solicita para Jesus uma vida material melhor para a nossa família. Vejam bem, gente. Essa senhora foi curada pelo Cristo. E ela pediu para o seu genro, Pedro, pedir para Jesus uma vida material melhor. E aí, o Pedro ficou pensativo, porque ele conhecia Jesus. Ele já tinha aprendido muita coisa com o mestre, mas como é que eu vou perguntar isso? Sabe aquele que come pelas beiradinhas? Eu vou fazer uma perguntinha aqui, ali. Aí ele falou para o mestre, mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E Jesus respondeu, como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Então, desde que nós começamos a pensar, nós, acima dos nossos poderes reduzidos e limitados que nós temos, por exemplo, a gente tem só 5 sentidos. Lá tem muito mais. É um exemplo. Havia um poder ilimitado que é nosso e que faz criar um ambiente da vida. Será que uma casa, um lar, uma instituição, seja lá o que for, que a gente fala coisas edificantes, tem uma oração, tem uma conversa boa, será que essa casa ela não é energizada de coisas boas? Por isso que toda casa espírita é casa para educar a nós como espíritos. Aqui estão os irmãos e irmãs que nós, em tempos passados, brigamos muito. A espiritualidade nos colocou tudo aqui junto de novo. Mas que pena, a gente ainda não é capaz de compreender isso. Viu, Carlos? Então, ele falou isso para Pedro. Como não, Pedro? Claro, ele ouve todas as nossas orações. E aí ele faz uma base. Você vê, ele é tão educado nas palavras que ele não apontava o dedo. As palavras do Cristo, se a gente sente isso agora, imagina quem viveu com ele. Ele falou assim, acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma ponta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivesse? Não tenhas dúvidas, é o Cristo falando para o seu espírito, para o meu espírito. Todas as nossas orações são ouvidas. E ponto. Como você vai fazer, aí é com você, não é com Cristo. Ele está falando que são ouvidas, mas se você não faz corretamente,
Se você não se vigia, o que ele vai fazer? E olha que ele não está preocupado em nenhum erro. Ele está preocupado em o que ele está fazendo para melhorar. Então, ele quis dizer para Pedro: Pedro, será que se você bater incessantemente numa porta e ela não se abrir, a porta não falar nada para você e ser inflexível, será? Será que Deus é assim? Será? Será que quando a gente reencarna, quando a gente volta para a carne, será que quantas moratórias nós já tivemos? Quantos pés no plano espiritual nós colocamos e voltamos? Quantos caminhos que não foram concluídos? Quantas portas se fecharam? O próprio Chico Xavier falava: muitas portas se fecharam para mim, mas eu compreendi que aquilo não era para mim, era para o outro, para mim não era. Fechou a porta, que não era para você. Mas Deus e Jesus, eles nunca fecharão a porta para ninguém. E aí, o Pedro respondeu assim: se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Tudo isso, Cristo curou a sogra dele. E ele, por não ter coragem de falar para Cristo diretamente, ele vinha comendo pelas beiradas. E tem uma passagem também, se não ficar muito grande, que ele também fala de Joana de Cusa. Olha, a minha mulher, ela vai plantar, ela vai colher, ela vai molhar a planta, ela vai limpar o quintal para preparar o nosso alimento. E Joana de Cusa tem lá as empregadas só, e elas vêm. Para o caso da Joana de Cusa, o Cristo respondeu assim: eu não trouxe, vai ficar muito grande. Ele falou: olha, entre a sua esposa que faz o trabalho de cuidar do jardim, da horta, de plantar, de molhar, de colher, e a Joana de Cusa que tem essas mulheres que trabalham para elas, qual é a maior responsabilidade, Pedro? Da sua mulher que cuida dos vegetais ou dela que cuida de pessoas, de espíritos? Será que a missão dela não é uma missão para ajudar aquelas mulheres que trabalham com ela? O Levi, ele era um estudioso, ele sabia ler, sabia escrever. Levi Mateus, ele era o cobrador de impostos. Mas por que será que o Levi sabia ler e o Pedro não sabia ler? Era a primeira existência deles? É a nossa primeira existência aqui na Terra? Ah, mas a pessoa fala 5 idiomas, mas é a primeira existência dela? Será que numa outra encarnação ela já não morou nos países que ela fala tão bem o idioma? Ah, o meu sonho é tocar piano. A criança toca piano tão bem. Ah, mas será que ela, é a primeira vez que ela nasceu, aquela criança aprendendo piano? Claro que não. Nós temos os nossos planejamentos. O Cristo teve inúmeros. Pedro, Levi Mateus, a sogra dele, todo mundo. Então, olha que resposta maravilhosa do Cristo. Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Perguntar para a espiritualidade, não lembro o nome da pergunta, o que é trabalho? É todo pensamento útil. Se a gente agora começar a pensar em algo bom, nós estamos trabalhando, nós estamos nos usinando. E ele fala para Pedro: hoje você pesca, meu irmão, amanhã você vai pregar a palavra divina. Hoje você lê, amanhã você vai ajudar alguém a ler. Hoje você passa pela prova da riqueza, amanhã você vai passar pela prova da pobreza. Hoje você anda, amanhã você está com dificuldade de fazer determinadas coisas,
tudo pela nossa vigilância. Hoje nós somos bonitos, amanhã a gente vai vir com a prova da feiura. Mas aonde está a injustiça de Deus? Não há. Será que você passou bem pela prova da riqueza? Será que você passou bem pela prova da beleza? Será que você passou bem pelos ensinos que você podia ajudar o outro e você não ajudou? Não ajudou ninguém a ler, não ajudou ninguém a escrever? Será? Numa outra oportunidade, os papéis se invertem. Aí a gente, Deus esqueceu de mim e lembrou do outro. Mas na outra ele tinha lembrado de você, se for olhar por esse lado. E aí, o mestre, aí o Pedro novamente, mestre, como devemos interpretar a oração? Em tudo elucidou Jesus. Deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das intimidades, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amarguras. Fui procurar o que é anelo. Anelos são desejos intensos. Então nós temos que colocar nas nossas preces as nossas aspirações, os nossos desejos intensos, as nossas esperanças, as nossas dúvidas, mas também as nossas dificuldades. Ele já sabe, ele quer só que você fale. Realmente, eu não consigo. Você não está preocupado que você não consegue. Mas se você der o primeiro passo, mas eu quero, ele vai te ajudar. Eles vão te ajudar. Tudo é para ajudar a nós. Nada é contra nós. Quem é contra nós somos nós. Nós somos contra nós. Se o coração já bate de fazer aquilo, eu não faço porque eu tenho medo, não sei como é que vou ser recebido, não sei como é que as convenções do mundo vão me compreender. Mas faça. Não espera não. Às vezes pode ser tarde demais. E aí, passaram-se alguns dias. Imagina, o Pedro doido para pedir para Jesus para dar uma ajeitada lá na casa deles. Mas não teve jeito, ele não tinha coragem de falar com esse homem. Ele tentou de todos os jeitos, se ele sempre dava a resposta edificante. Como é que uma pessoa vai fazer uma pergunta dessa? E o medo que ele tinha. Ele já tinha falado algo que Jesus falou, falando pelo Espírito mal. Passaram-se alguns dias. Aí lá vem Pedro de novo. Aproveitou um momentinho. Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E aí o Cristo pergunta: e que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre, sem se perturbar. A paz era com aquele homem. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Que paciência que o Cristo tem, né? Com a gente, né? Ele aponta, a gente erra. Ele aponta, a gente erra. A gente pede, ele dá, a gente... E aí, ele novamente: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. E mais uma vez, então, o mestre tentando dizer para ele: se você fica nesse ciclo de pensamento, buscando, porque o Cristo já sabia o que ele queria, mas o Cristo estava o educando nas perguntas que ele falava, mas ele já sabia, ele sabe de tudo, gente. E ele foi falando: se você continuar fazendo essa prece, você sai desalentado, porque às vezes
não vai rolar. Deus não vai te dar. Mas não é porque Ele é mau, não, mãe. Porque Ele é melhor para você. Tu pediu isso. Tu pediu para trabalhar comigo. Trabalhar com Jesus é um desafio. É um desafio. Então, nós precisamos compreender, gente, que Deus é justo. Deus está conosco o tempo todo. As nossas orações, elas têm que ser compatíveis com a nossa, com a sabedoria que nós precisamos ter para interpretar o ser espiritual que somos. Não precisamos dizer para ninguém quais são os nossos calcanhares de Aquiles, mas nós temos a necessidade de dividir com eles. Faça o primeiro esforço que você vai ver que a espiritualidade vai te ajudar. Se tiver difícil, olhe para você e veja como que você vivia há 10 anos atrás, como espírito, não é como corpo. Perguntar para minha esposa como que eu era 30 anos atrás, a resposta vai ser diferente de hoje. Mas se eu perguntar como espírito, ela sabe que ela convive. Mesmo com todos os nossos erros, a gente continua aqui, aproveitando as oportunidades da vida. E aí, terminando, dispondo-os então em um círculo e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade, a oração do Pai Nosso. E lá no livro diz que um dos filhos de Alfeu não fala quem é, mas dá a entender que é Levi Mateus, que é o que sabia escrever. Sabia ler e sabia escrever. Então, Levi tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. Então, meus queridos, chegando ao final do nosso encontro de hoje, a gente sabe que a palestra é mais para o palestrante do que para os outros, né? O pessoal brinca que é o ouvido mais próximo da minha boca são os meus. Eu desejo para mim, desejo para vocês que sejamos vigilantes. Sejamos vigilantes nas pequenas coisas. Porque ninguém tropeça em montanha. Ninguém tropeça em um pedaço de madeira grande. Ninguém tropeça em carro. A gente tropeça nas coisinhas pequenas. E a gente tem que começar a tropeçar menos. Edificar mais. A gente não sabe o que acontecerá conosco daqui a um segundo. Então, sejamos vigilantes. Vamos entrar num complexo íntimo de oração, dizendo ao Cristo realmente as nossas dificuldades e multiplicando as nossas virtudes. Então, como eu tenho um hábito de terminar sempre com uma música, eu convido a todos a cantarem. Quem souber, quem não souber, canta em pensamento. Mas o mais importante, cuida do ser espiritual que somos. Fortaleça a progressividade da esperança. Faça o que você nunca fez e nunca sentiu. Olhe para o seu próximo como gostaria que o outro te olhasse. Se não dá ainda, calma. Vai acontecer, mas dê o primeiro passo. Santificado seja o teu
dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feita assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Eu sei que é só uma figura, mas como sentir necessidade, conta comigo, seja aqui, seja lá. É o nosso irmão, junto com o Pai, que nos deu a oportunidade de conhecermos na terra esse Espírito de luz e que possamos buscar a nossa vigilância e a nossa oração. Muito obrigado, e eu peço desculpas que não agradeci a casa, em nome da Tia Ali, em nome da Lúcia, pela oportunidade do trabalho e de todos os trabalhadores aqui presentes. Um grande beijo para vocês. Não quero interromper o seu silêncio, ó Pai, mas peço orando que eu me encontre a paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vence o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso nesse mundo, se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei, errei ao seu silêncio, não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. O seu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar.
está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Isso é para acalmar o coração, né? Aí perde aqui no óculos, aí acalma, mas nós agradecemos ao Eduardo pelo estudo, né, que trouxe, da oração da vigilância, a Maria Lúcia Valdir pela música, que já é uma forma de oração. Então, nesse encerramento, gente, eu convido a nós proferirmos hoje a oração do Pai Nosso, talvez com uma outra dimensão agora, não apenas uma repetição de palavras, tá? Então, a nossa prece final é com a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Os avisos, tá, que eu vou repetir, são sobre as doações, né, que a casa sempre necessita, de gêneros alimentícios, de roupas em boas condições e de uma cama de solteiro, né, para a criança que a casa atende, que necessita. Temos o colchão, mas não temos a cama. Ok? Uma boa noite a todos, tá? Ao casal que veio pela primeira vez, que volte na semana que vem para uma nova palestra. E aqueles que forem receber o passe, que permaneçam nos seus lugares, que serão chamados, tá? Uma boa noite a todos.